Vamos avançar na leitura de Pascoais, a minha cartilha, 8ª parte, a começar no aforismo 45. A fotografia que encontramos foi retirada por Santana Dionísio, está presente no seu livrinho O Poeta, essa ave metafísica, me foi oferecido numa quadra em que muito convivi com ele no Porto. Avancemos então para o 45. Repetimos o culto da miséria material. Repelimos o culto da miséria material como ofensivo da justiça económica. E repelimos o da miséria intelectual, que nos pretende reduzir a simples máquinas de consumo, entre parênteses, alimento, e produção, entre parênteses, trabalho. Era o critério dos nossos remotos antepassados que matavam os velhos e os inválidos, e é o critério ainda atual dos elefantes. Chegamos a esta terrível conclusão. O passado, à força do remoto, é futuro. Bate no fundo do tempo e vai refletir-se no futuro. Percebe-se nos desenhos modernistas a linguagem hieroglífica. O que há de ser é horrendamente o que já foi. A esperança é só lembrança e a vida é a sombra da morte. Este futurismo, todo passadismo, é que é preciso combater em benefício da verdade humana prometida pelo grande apóstolo. Esta máxima ou aforismo, um pouco exagerada e negativa, na medida em que vai considerar uma quase que recorrência constante do passado no presente e que se irá refletir no futuro, citando casos de grande insensibilidade ou lei da selva que teriam vigorado, seja nos nossos remotos passados ou nos elefantes. O que ainda assim é discutível, porque em muitos povos, muitíssimos, não se passou assim, e nem creio que os elefantes façam todos o mesmo. Não me parece. Ainda que o repelir possa entender-se no sentido de deixar para trás e avançar na medida em que os elefantes muitas vezes estão sempre em movimento. Há uma crítica também ao futurismo, que seja muito passadisto, sem ter esta verdade humana, que será a verdade do amor, que São Paulo, o grande apóstolo, pregou de alguma forma com as suas limitações. Ser anarco-comunista ou cristão pagão é defender a justiça espiritual e económica, o direito à liberdade de pensar em alta voz e ao pão nosso de cada dia. Tocamos sempre a questão do pão, do corpo e o da alma. Para os corpos, o mesmo pão, a cada alma, o pão da sua fome. Espiritualmente, há várias fomes. Materialmente, há uma, que a matéria é a unidade e o espírito multiplicidade. Se os corpos são redutíveis a um só corpo, as almas são irredutíveis a uma só alma. Do mesmo instrumento se exalam as mais diversas notas musicais. Este aforismo 46 é bastante interessante, para além de aparecer de novo esta correspondência entre o anarquismo
comunismo e o cristão pagão, esta síntese que Pascoais entende como de liberdade e ao mesmo tempo de convergência sob um bem comum, tem depois algumas afirmações que são corretas neste aspecto, mas não em todos. Quando se diz a matéria é a unidade e o espírito multiplicidade, porque há só uma fome material, enquanto que as espirituais serão multiplicidade. Ora, como sabemos, há também diversos tipos de fomes materiais, não só na variedade dos alimentos, como fomes de cada um dos sentidos. E a fome do espírito não é só multiplicidade, pois no seu nível mais elevado é exatamente a unidade. As almas são irredutíveis a uma só alma. Aqui Pascoais segue uma linha de espírito, existência de espíritos individuais, que na Índia chamaríamos uma visão Dvaita, em termos do Vedanta, face à do Advaita, ou não dual Vedanta, o fim dos Vedas, uma das filosofias ou 6 sistemas da Índia, o Darshanas, na qual não há que uma alma-espírito, que é Brahman, e a tarefa essencial do caminho espiritual é uma pessoa libertar-se da ilusão da sua separatividade e conseguir sentir e comungar e tornar-se esse ser único existente, que será a tal unidade. De qualquer modo, eu também não vou para esta linha, ainda que nós tenhamos que reconhecer que, no seu nível mais elevado, todas as mónadas ou espíritos são parte do todo primordial e inicial, que se reatualiza constantemente, certamente, mas que tem como objetivo o retorno, a religação de cada um dos espíritos ao espírito primordial. Mas, de facto, eu também, como Pascoais, entendo que, e aqui está em contraste, seja com o budismo, seja com o Advaita Vedanta, que existe o Jivatman, o espírito individualizado, e que este tem a sua realização não numa dissolução na unidade, mas numa relação, uma relação de amor, uma relação de comunhão. Níveis elevados que nós podemos sentir um pouco, mas que não nos faz mal, volta e meia, pensarmos, nem que seja para estimularmos um pouco a nossa aspiração ao mais elevado e que tantas vezes se perde nesta sociedade. Aforismo ou máxima 47. O homem, como criador e anarquista, exige a liberdade de criar. Como criatura, é comunista e sujeita-se ao estabelecido. Os corpos são os irmãos, as almas não. 3 pontinhos. Há o trabalho criador e o trabalho conservador, o que produz o pão espiritual e o que produz o pão material, o que se vende das livrarias e o que se vende das padarias. 2 palavras que rimam, e nesta rima se irmanam musicalmente, como também os irmana o serem ambos alimento. E por isso cantei na minha mocidade: a pena é irmã da enxada, a página do livro é a terra semeada. Um belíssimo poema desta fraternidade que, contudo, deve ser estendida não só a esta imagem do trabalhador no campo e o escritor, ou as livrarias e as padarias,
mas também às almas. Os corpos são irmãos, as almas não. É claro que, lá está, é uma aplicação específica para este caso, mas as almas são basicamente irmãs e o grande trabalho mesmo é nós conseguirmos sentir esta irmandade ou fraternidade com todos os seres, irmãs e irmãos, e ter, portanto, por eles um amor que seja capaz de trazer ao de cima o melhor deles e estabelecer até nesses contactos aquele princípio fabulosamente paradigmatizado por Jesus, onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, em nome do Espírito, em nome do amor, em nome do Mestre, em nome do ungimento espiritual, do Christos, eu estou presente no meio de vós, no meio tanto dos 2 ou 3, como no meio, no interior de cada um. E os momentos em que isto se verifica são, sem dúvida alguma, ao longo da vida, os mais fabulosos que temos a sós, sentindo este mantra de meditação, ou com outra pessoa, ou ainda em pequeno grupo de 2, 3, 4. Passamos ao 48. Temos de viver no mundo conforme o Criador, esse Fiat Lux, e conforme o Redentor, esse amai-vos uns aos outros. E temos ainda de viver como eleitos da natura, que através de nós atingiu, ou vai atingindo, a consciência de si mesma. Temos de viver na crença de um Deus, ou de Deus em harmonia com o nosso conhecimento atual das coisas, e cumprirmos o melhor possível a sua vontade criadora e redentora. A redenção é filha da criação, e Jesus é filho de Deus, e o Filho excede o Pai. Aqui temos de novo esta visão criacionista e depois suplementada pela intervenção redentorista do Filho, no qual o Filho acaba por exceder o Pai na medida em que o vem quase que corrigir ou aperfeiçoar, passando a amar uns aos outros que não estaria no Pai. Ora, é evidente que isto não é correto, não podemos facilmente saber quem é a divindade. A visão de Deus Criador é bastante limitada, e a que veio da Bíblia, do Pentateuco, etc., e dos profetas também é muito fraca. A própria noção da redenção ser um preceito que apenas é por Jesus transmitido também não é correta. Ao longo dos séculos e mesmo antes nós tivemos, ou em registros diferentes, tivemos seres de grande apelo ao amor, e sabemos como esse apelo ao amor, apesar de ter sido tão assumido pela Igreja Católica, teve muito poucos resultados a certos níveis, quando nós olhamos e vemos a barbárie que os países ocidentais, seja da União Europeia, seja particularmente do Reino Unido, da França e da Alemanha, fazem na sua violência com que se tem comportado no Médio Oriente, atrás do que os norte-americanos e os seus aliados israelitas e sauditas decidem fazer sem qualquer amor nem respeito pelo próximo ou pelas vidas, nem sequer de quem luta por eles, dos seus soldados.
é realmente uma situação gravíssima e, nesse aspecto, compreende-se que haja tanta gente que seja contra a religião ou as religiões, já que o Islão também gerou, a partir da Arábia Saudita e do Wahhabismo, uma mentalidade terrorista, certamente, talvez a pior que nos últimos séculos se viu na superfície da Terra. Avancemos para o 49. O poeta é anarquista como o cientista é comunista. Daí o conflito entre a ciência prática e a intuição poética, ou entre Orfeu e Aristóteles, ou entre a ciência da criação, dada no primeiro plano restrito ou limitado, e a do Criador nesse plano infindo e misterioso a que aludi. Mas os cientistas restringem tudo a esse primeiro plano. E como ele está cientificamente descoberto, afirmam que nada existe e legislam a desdivinização da existência. E toda a vida, esses geómetras nunca definiram uma reta, essa linha que nunca perde a direção inicial tirada de um dado ponto do planeta para o céu e em perpétuo crescimento. 3 pontinhos. Mas do conflito entre a ciência e a poesia também resulta o aperfeiçoamento adâmico do antropóide, esse herói de Darwin a transitar para o de Moisés. O antropóide a damificar-se, a mudar o pelo natural em fato artificial, ou sair da selva a caminho do paraíso, o homem atual, o homem que nós somos, neste mesmo instante, insatisfeito com a sua própria condição, e sendo mortal, ambicioso da imortalidade, e ambiciona o divino, sendo humano, ponto de exclamação. Os outros animais não sonham a vida e contentam-se com o seu estado primitivo. São um misto de nítidas sensações mal convertíveis em vagos sentimentos e não cristalizáveis em ideias. Nem possuem esse dom do pensamento feito espelho de si mesmo, a rever a sua própria imagem ampliada até aos limites do seu conhecimento. A nossa consciência e a indefinição de uma linha reta, em perpétuo progresso e tirada no sentido do céu de um ponto qualquer da Terra, são 2 argumentos a favor da existência de Deus que os materialistas, deterministas ou extremistas não conseguem abalar. Nesta máxima, neste conjunto de 3 segmentos de ideias, 3, aliás, 4 conjuntos de aforismos, de pensamentos concentrados, realcemos apenas este trânsito do ser humano que está-se a fazer constantemente e que não é tanto como Pascoais quer afirmar o herói de Darwin a transitar por onde Moisés, mas esse herói de Darwin, esse antropóide que vai evoluir para o ser humano, realiza-se em todas as partes do globo e está depois influenciado por uma série de práticas religiosas que resultaram do contacto de alguns seres com os mundos espirituais, seja com os mestres, seja com os anjos, e que receberam determinados ensinamentos que têm ajudado o homem a vencer a sua identificação ao corpo animal e a reconhecer-se como centelha espiritual, como espírito, e, graças a essas forças divinas
que tais seres partilham ou transmitam, conseguir criar a sua imortalidade, o seu corpo espiritual consciente. Pascoais não está aqui tanto nessa linha mais precisa e no fundo iniciática, mas está a falar mais do ser o homem como um animal que evolui e que aspira e ambiciona e termina nesta argumentos a favor da existência de Deus. Os argumentos a favor da existência de Deus não têm grande valor. O valor tem que ser, de facto, a experiência interior. As pessoas têm que chegar a um ponto em que, na sua busca interior, na sua busca de conhecimento, descobrem ou realizam que essa palavra responde, de facto, a um nível primordial, à divindade, e que tem, de facto, depois, conforme cada religião, as suas particularizações, muitas vezes frágeis, fracas, mas que permitem a quem crê no seu interior e trabalhar, poder receber de tal nível íntimo, o íntimo do íntimo, o segredo do segredo, certas vivências e experiências que lhe dão então a certeza da existência. Não é uma prova racional, ainda que, como Pascoais tenha dado agora, e como já tenho dado a outra, de não acreditar que a sinfonia ou que o relógio não tenham tido um criador, podem ajudar as pessoas a admitir mais a hipótese de haver a divindade e, por isso, não se fecharem completamente a ela, já que um dos grandes perigos que surge aqui, sem Pascoais realçar tanto, ainda que critique os materialistas deterministas ou extremistas, é as pessoas fazerem da ciência ou da estética ou do desporto a sua forma de realização, a sua quase que satisfação de busca interior, e isso será trágico, pois quando as pessoas morrerem verão que afinal não fizeram a ligação nem o trabalho que poderiam ter feito ou deveriam ter feito. 50. O Adão, ou individual é coletivo, é ainda um ser futuro. A Bíblia, incluindo o Gênesis, é uma profecia. Moisés foi apenas um profeta, como Isaías. Visionou a harmonia em pleno caos. E Isaías, no meio dos instintos mais ferozes, esses sacerdotes do Sinédrio, que a arrebentar de gordos deitavam côdeas aos cães e aos mendigos, concebeu o amor ao Jesus. O gênio da profecia é uma luz alimentada a lágrimas. O advento coletivo de Adão, essa conversão em antropos do antropóide, eis o nosso ideal religioso. Aqui Pascoais está claramente afirmando a sua valorização muito grande do cristianismo e da herança judaica ou da Bíblia, valorizando demasiado, seja Moisés, seja como Isaías, seja o Adão. A transformação do antropóide em antropos continua a fazer-se. Cada vez menos são as religiões que dão esse contributo, mas seja a noção de ecologia,
seja a noção, sobretudo, de prática espiritual que as pessoas, certamente muitas dentro das religiões ou provindas das religiões, vão fazendo e transformando-se, alterando-se, conseguindo descobrir mais a sua essência espiritual e controlarem melhor os instintos egoístas e separatistas dos corpos animais onde estamos a viver. 51. Não há criatura que não se lembre de sair em barro das mãos de Deus, como já sair em pelo do macaco da selva escuro ou das mãos de Satanás. E naquela lembrança reside a fonte da intuição poética ou saudosa, vulgo, inspiração, ou segredo das coisas a revelar-se na nossa consciência que tão distintamente as representa. E eis a origem do sentimento religioso. Como a origem da razão científica está na recordação da selva escura ou do demónio. Aqui, realmente, Pascoais cai de novo num dualismo exagerado, opondo demasiado a razão científica a uma intuição poética ou saudosa. E é um pensamento, um aforismo bastante extremista, pois, seja pela positiva, seja pela negativa, não há criatura que não se lembre de sair em barro das mãos de Deus. Quem tem esta consciência? Mínima percentagem de todo mundo. Como já saírem em pelo do macaco da selva escura ou das mãos de Satanás. Ora, isto aqui é um absurdo, mas corresponde a esta valorização excessiva do aspecto de Satanás ou do mal como originador do corpo ou do mundo da matéria, que vai dar origem depois à razão científica. Ora, isto é um erro, tanto mais que nós podemos ver até nos gregos, e é pena que o paganismo, ou melhor, o panteísmo de Pascoais não se tenha tornado mais profundo no conhecimento do paganismo e ter chegado aos mistérios, ou a Platão, ou a Plotino, ou a Plutarco e outros iniciados dos mistérios gregos, que tinham uma consciência bastante mais profunda do valor da razão, a razão que, mesmo no cristianismo, aparece no Evangelho de São João, quando se diz, no princípio era o Logos. Este Logos estava com Deus, era Deus. O que é este Logos? Logos é a razão que é também razão amorosa. É este Logos spermatikoi, como se dizia em grego, que estava espalhado pelo universo, que era, no fundo, o esperma ou a energia vital de vida de todos os seres. Esta capacidade de inteligência e de consciência. O campo unificado de energia, consciência e informação que alguns cientistas afirmam hoje, ou a comunidade, o corpo místico da humanidade, ou da igreja, ou a Auhália dos sufis, corresponde à comunhão num plano espiritual que é acessível aos que estão despertos no espírito e que conseguem comunicar através das distâncias da vida e da morte ou do tempo e do espaço. É assim que há, de facto,
facto um desafio que está aqui presente, que é nós conseguimos ter a intuição poética ou saudosa dessa origem, mas que pouquíssima gente tem. E também, como Pascoais quer, o segredo das coisas a revelar-se, o segredo das coisas que é, no fundo, tanto a vida divina que une tudo e todos, o tal campo unificado, como depois, particularmente, as entidades que vivem e que existem na natureza ou nos mundos subtis, como espíritos da natureza, ou nos mais elevados como anjos. Esse, sim, será um desafio à nossa clarividência, ao nosso despertar dos sentidos no corpo espiritual. 52. Porquê um Anaxágoras, um Platão, um São Francisco de Assis, um São Jerónimo da Cálcida, um Santo António da Tebaida, os dois Agostinhos, o de Tagasta e o da Rábida? Aqui está a referir-se a São João ao nosso Frei da Rábida. São almas originais, Agostinho da Cruz, são almas originais que se lembram de Deus, só Deus, antes de ser criador ou criatura, antes do mal e do bem. E são almas cósmicas, memória, e são almas de cósmica memória, como certas flores que guardam nas suas pétalas a recordação de Flora, com letra grande, tão viva que podemos contemplar a deusa. Ó seres de perfeição, todos contidos na sua primeira alma, na imortal, em que está presente o Criador, como estáis na mortal ou redentora, ou no alto do Calvário. Não é a morte, a glorificação da vida, a eterna paz de Deus? E enquanto a bacante agita o facho aceso nas trevas, a santa dorme nos braços de Jesus. Este aforismo é interessante porque depois de termos sido levados a aproximar-nos da noção do corpo místico da humanidade, ou da Igreja, ou a tal auália dos amigos de Deus, exatamente, Pascoais é levado também a ela, e eu estou a ler sem ter lido antes, tendo lido esta obra apenas há muitos anos, tendo eu também intuído este prosseguimento, e vem aqui Anaxágoras, Platão, São Francisco de Assis, São Jerónimo, Santo António do Egito, Agostinho, Santo Agostinho de Hipona ou de Tagasta, e o da Arábia, Frei Agostinho da Cruz, o nosso místico do final do século XVI, começo XVII, que tem realmente uma comunhão intensíssima com a natureza e que teve até recentemente uma exposição dedicada ao convento da Arábia, a ele na Fundação Oriente, e que Agostinho da Silva e sobretudo Dalila gostavam. Estes seres são para Pascoais o quê? São almas que ainda se lembram de Deus antes de ser Criador e criatura. E são almas cósmicas contidas na primeira alma, na imortal, em que está presente o Criador. E depois estão na mortal. Ora, aqui Pascoais está a ser original, está a tentar pesquisar, intuir a existência espiritual, a pré-existência, no fundo, a admitir à sua maneira a existência de um paraíso, só que
este Deus, antes de ser Criador e criatura, são almas originais que se lembram de Deus, só Deus. É complexo, ainda que nós possamos, então, para tentar salvar o raciocínio de Pascoais, para que este verde de hortelã-pimenta, oferecida pela nossa amiga e ilustre pintora Fátima Silva, lhe dê algumas emanações de amor e de frescura na sua ascensão ao mundo espiritual, nós possamos admitir que haja esta divisão entre a divindade antes de ser criador e criatura, e que isto significa o quê? Que os espíritos existiam enquanto espíritos na divindade, e quando se dá a criação, isto é usar a versão de Pascoais, e que vão ser criados os corpos, animais, a criação, a terra, então aí vai surgir o mal e o bem, e aí vai surgir a necessidade da redenção, que será, como Pascoais quer, uma glorificação da vida, na medida em que se passa deste plano do mal e do bem e da criatura para, e aqui está o erro de Pascoais, um erro também proveniente do catolicismo, que não tanto do judaísmo, que em grande parte não acreditava sequer numa vida depois da morte, enquanto que outros sim, que é a eterna paz de Deus. A eterna paz de Deus, que acaba por ser acolhida também no famoso soneto de Anter, descansa já na mão de Deus a sua alma, é uma ilusão. Ou seja, quando se morre, de forma alguma se entra na eterna paz de Deus. E a seguinte visão da santa que adormece nos braços de Jesus é também uma imagem interessante, enquanto momento da morte e que há um delíquio da consciência e que uma pessoa pode, tendo essa ligação forte com o Mestre Jesus, entregar-se a ele, mas de facto quem tem verdadeiramente essa realização e ligação não é toda a gente, e as pessoas adormecem por uns segundos, porque depois acordam no plano espiritual e acordam num nível mais ou menos luminoso, conforme os seus atos de vida, com maior ou menor consciência, com o seu corpo espiritual mais ou menos desenvolvido. E este é, de facto, o nosso trabalho, conseguirmos ir polindo a nossa alma, qual escultor que a vai talhando de forma a que ela possa irradiar o espírito, irradiar as qualidades divinas e espirituais, que ao longo dos séculos foram manifestadas por muitos seres, e no paganismo, nas religiões não cristãs, tivemos e temos grandes seres que, quando morrerem fisicamente, avançarão luminosos nos seus corpos espirituais. Vamos terminar aqui esta leitura e apelarmos a que os mestres e a divindade nos inspirem mais e que a nossa aspiração consiga ter os seus momentos de silêncio,
de recolhimento interior e de abertura maior do coração e do olho espiritual, seja ao nosso espírito, seja aos mundos espirituais e aos seus seres, e saudamos os anjos da guarda, o nosso estimado Arcanjo de Portugal, que, como sabemos, não é Micael, mas é uma entidade subtilíssima e que nos inspira em determinados momentos, e finalmente podermos aproximar-nos, ou como Erasmo de Roterdão, um grande sábio de quem eu traduzi com Álvaro Manuel Mendes a obra O Modo de Orar a Deus, dizia: tornar-nos mais vizinhos de Deus, aproximar-nos mais pela nossa capacidade de vivermos harmoniosamente e sabiamente e criativamente e em amor, conseguirmos nos momentos de meditação e de unificação com o Espírito sentirmos mais a divindade e as suas qualidades. Possa então as bênçãos dos grandes seres e dos mestres nos inspirarem e guiarem, e demos graças, Amém. Lux. Lux divina, luz, luz, luz.